Olá pessoal, no último vídeo sobre a Grande Guerra do Norte, houveram muitos pedidos para fazer uma versão alternativa para a guerra. Então, se você não tiver assistido o vídeo anterior, recomendo que assista para entender melhor esse vídeo. Se inscreva no canal se você gosta da qualidade do vídeo e vamos para a simulação. Em novembro de 1700, Carlos já havia conseguido forçar a saída dos dinamarqueses da guerra. E logo depois desembarcou na Livônia para enfrentar os russos que estavam cercando a cidade de Narva. Essa foi uma das derrotas mais humilhantes da Rússia, já que eles tinham no local cerca de 24 mil soldados contra 8 mil suecos. E nessa batalha os russos ficaram muito fragilizados, abrindo uma brecha enorme para os suecos avançarem na região. Mas não foi isso que Carlos fez. Ao invés disso, ele avançou contra a fraca Polônia. Aqui iremos mudar isso e fazer com que, ao invés de avançar na Polônia, eles invadissem a Rússia. Eles têm um exército de cerca de 70 mil homens, então eles deixariam 10 mil protegendo a Livônia da Polônia e usariam o resto para invadir a Rússia, com eles se preparando para invadi-los, mandando mais soldados e treinando-os no frio até o término do inverno em março de 1701, quando haveriam condições de avançar naquela região. Seu primeiro alvo é Veliki Novgorod, onde depois de algumas semanas de invasão os suecos chegam na cidade, havendo uma batalha, já que depois dos meses de inverno o exército russo estaria parcialmente reconstruído. Mesmo assim, o exército de Carlos era muito superior, e novamente infligiram uma derrota importante nos russos, que teriam boa parte da sua reconstrução perdida. Depois de capturar Veliki Novgorod, eles marcham até Ostakov, com dessa vez eles encontrando mais dificuldades, com alguns grupos russos frequentemente atacando os suecos no caminho. Mas como a região era uma planície, não teria como fazer guerrilhas, então eles são derrotados. Depois de algumas semanas eles conseguem chegar na cidade, onde os russos faziam uma pequena resistência enquanto a cidade era evacuada, e eles foram derrotados. Mas os suprimentos foram queimados, o que faria os suecos ficarem parados na cidade por um bom tempo. E nesse tempo, os suecos ficaram parados em Ostakov, vivendo com os recursos locais e pelos suprimentos levados. Mesmo com alguns problemas, depois de 5 semanas, os suprimentos chegam e eles estão prontos para avançar de novo. Seu próximo alvo é Tver, uma cidade no rio Volga, que é conquistada em 1 mês e meio. Na cidade ocorreu uma batalha, onde os russos estavam com 4 vezes o contingente sueco. E mesmo com os suecos já começando a se cansar da invasão, Carlos fez uma ótima estratégia na batalha, usando manobras de persuasão que permitiram um cerco das tropas russas. E em desvantagem, os soldados começam a rapidamente ser mortos. Peter the Great estava no comando do exército russo, pessoalmente, já que aquela seria a última chance de parar o avanço sueco até Moscou. E no final da batalha, ele com os soldados mais experientes tentariam bater de frente com o batalhão onde está Carlos, onde acertou o monarca russo, que caiu morto no chão. Depois disso, o exército russo desmorona. Os suecos chegam até Moscou com pouca resistência e conseguem ocupá-la. Catarina I da Rússia assumiu o trono junto a um governo provisório que fez a negociação da paz. Agora Carlos volta para Livônia enquanto deixa parte do seu exército ocupando Moscou. Lembra da Polônia? Bem, enquanto Carlos e seu exército estavam em uma campanha na Rússia, os poloneses tentaram uma série de ataques na Livônia, com todos eles tendo falhado, com Augusto II tendo enviado várias propostas de paz para os suecos, todas recusadas por Carlos, pois ele queria territórios da Polônia. E depois de 2 anos de guerra praticamente parada entre a Suécia e a Polônia, Carlos consegue, com um exército reconstruído, avançar na Polônia, com essa campanha sendo bem parecida com a da nossa realidade. E ele chega em Varsóvia em abril de 1705, colocando Stanislau no poder. E sem o apoio russo, a resistência polonesa facilmente seria derrotada. Após o final da guerra, os suecos conseguem vários territórios russos, aumentando a Finlândia e o seu território na Hungria, e a Polônia se torna vassalo sueco. Agora que já fizemos a Suécia vencer essa guerra, vamos à linha do tempo. Com o término da guerra, os suecos receberiam indenizações dos russos, o que serviria para que eles pudessem modernizar ainda mais seu exército, já que ele era um dos mais modernos da época. E com essa guerra sendo vencida por eles passariam a representar o maior poder terrestre na Europa. E eles agora têm territórios férteis na Polônia. Mesmo que não fossem, na teoria, unidos com a Suécia, na prática quem mandava em tudo era Carlos. Então agora os suecos têm muitos recursos naturais em abundância,
o que causaria um enorme desbalanceamento no poder da Europa. Mas como eles provavelmente seriam do bonde do Reino Unido, ninguém ia querer mexer com eles. Mas por que eles iriam querer se manter fora de guerras, você me pergunta? A resposta é que Carlos teria que passar o resto do seu reinado tentando estabilizar as novas terras conquistadas. Os poloneses não gostam dos suecos, principalmente pelos fatores religiosos. Então, muitas perseguições teriam que ser feitas. Para assimilar os novos territórios, Carlos manteria quase todo o seu exército na região. Os suecos também tentariam manter uma boa relação com os cossacos, oferecendo a eles uma região autônoma na Polônia. Os poloneses e lituanos seriam forçados a seguir as tradições suecas e abandonar a fé católica, passando a ser protestantes. Devido à sua boa relação com os cossacos, mesmo eles sendo ortodoxos, eles estão indiferentes e Carlos não vê o porquê assimilá-los. Até a Guerra dos 7 Anos, a Europa permaneceria calma. Nesse evento, os suecos provavelmente ficariam do lado dos britânicos. Os russos, aproveitando disso, fazem uma aliança com a Dinamarca, e eles entram do lado da França, e tentariam novamente uma coalizão contra a Suécia. A marinha dinamarquesa é muito pequena comparada à britânica, então eles novamente apoiariam os suecos, em uma campanha em Copenhague, com eles novamente capturando o rei. Porém, dessa vez, para garantir que uma nova tentativa de revanche não fosse tomada, eles anexariam todo o país no tratado, já que a rendição seria incondicional. Carlos Rex ainda está vivo na Guerra dos 7 Anos, com cerca de 68 anos. Agora, ele é mais experiente, e novamente comandaria o exército sueco em uma invasão russa. E como ele é um estrategista, ele ia saber que os russos usariam a terra arrasada. Então ele preparou suprimentos e foi avançando com seu exército. Os russos evitaram combates e queimaram tudo, e estavam preparando uma grande batalha só em Moscou. Porém, Carlos, ao chegar a uma distância razoável dentro da Rússia, voltou para a Polônia, sem perder quase nenhum soldado. E os russos, que haviam queimado quase todos os seus suprimentos, não conseguiriam mais atacar a Polônia com tanta eficácia, já que a infraestrutura da região russa foi destruída. E se eles tentassem alguma invasão, seria repelida pelos suecos. Durante a guerra provavelmente ocorreriam algumas revoltas polonesas, com elas sendo apoiadas pelos russos e franceses. Porém, com os britânicos provavelmente enviando um exército expedicionário para apoiar os suecos, as revoltas na Polônia seriam combatidas com sucesso. No meio da guerra, os russos sairiam, já que a guerra contra a Suécia estaria parada. Então Carlos moveria parte do seu exército para ajudar os prussianos, mas isso não mudaria muito no final. No fim da guerra, os suecos estão mais fortes do que antes, conseguindo novos territórios, e é provável que os noruegueses e dinamarqueses sejam assimilados ao império mais facilmente. Provavelmente Carlos morreria algum tempo depois, com o sucessor dele sendo Carlos XIII, o filho de Carlos, que ele teria nessa linha do tempo. Eu acredito fortemente em uma espécie de federalização no império para facilitar a administração, com o império tendo zonas autônomas para os noruegueses e dinamarqueses, e o vassalo polonês seria dividido entre o ducado da Lituânia, da Polônia e da Rutênia, para facilitar o controle. Com a explosão do vulcão Laki, a Suécia entraria em uma pequena crise, mas rapidamente seria resolvida, já que a produtora de alimentos do império é a Polônia, e não seria afetada. Na Revolução Francesa, os suecos declarariam guerra à República Francesa, onde na quarta coligação eles ajudariam a Prússia contra Napoleão. Porém, isso não mudaria muito. Carlos XIII provavelmente não seria tão habilidoso quanto seu pai. Então, depois de invadir a Prússia, Napoleão iria invadir a Polônia, financiando uma revolta polonesa e chamando apoio dos russos, onde os suecos não conseguiriam conter e são obrigados a assinar um tratado de paz com Napoleão. E a Polônia é dividida entre a Rússia e Napoleão, que se tornaria um fantoche. Porém, quando Napoleão fosse expulso da Rússia, eles declarariam guerra novamente, e junto com os russos invadiriam um fantoche na Polônia, com eles conseguindo recuperar alguns poucos territórios. Depois disso, todo mundo iria se juntar para chegar até Paris e a guerra acaba. No final dessa guerra, os suecos acabaram se tornando um império em decadência, perdendo muitos dos seus territórios e poder. Por volta de 1850, os russos provavelmente tentariam invadir a Suécia novamente para conquistar a Finlândia e países bálticos. Porém, assim como a Guerra da Crimeia, é provável que os franceses e britânicos partissem em socorro da Suécia para evitar uma ascensão russa, e eles conseguiriam segurar essa invasão. Assim, ao invés de perder a Guerra da Crimeia, eles perderiam a Guerra da Finlândia, e teriam que vender o Alasca pelos mesmos motivos.
A Guerra dos Ducados continuaria acontecendo, com os prussianos e austríacos invadindo a Dinamarca igual à nossa realidade, e os suecos perderiam os ducados de Hohenstein. Contudo, ocorrendo de forma parecida até a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra eles provavelmente ficariam neutros, o que não mudaria muito o conflito. Na Segunda Guerra eles tentariam manter boas relações com a Alemanha para não serem invadidos, e os soviéticos tentariam invadir a Finlândia e outros dos seus territórios. Essa Guerra do Inverno seria parecida com a nossa realidade, e depois de uma defesa heróica eles perderiam alguns de seus territórios. Com a partir daí, tudo ocorrendo de forma parecida. Haveria constante ameaça soviética, então os suecos certamente entrariam para a OTAN, devido à sua importância. Em algum momento até os dias atuais eles provavelmente se tornariam um Reino Unido, com hoje em dia eles sendo muito mais importantes no cenário internacional. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado dessa simulação. Eu tentei ser o mais coerente possível. Assistam também o vídeo sobre a Guerra do Norte. E deixem aí nos comentários o que você acha que aconteceria de diferente na minha linha do tempo. Um salve aí pro Império Russo Games, que me ajudou a elaborar a linha do tempo. Se inscreva no canal e até mais.